Olá, um bom dia para você. Que a graça e a paz do Senhor possa alcançar o seu lar, a sua família, possa alcançar o seu coração nesta manhã. Eu gostaria de começar hoje fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa ansiosa? Muitas pessoas com certeza deram aquele sorriso, ficaram meio que sem graça, mas é exatamente essa pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre essa questão da ansiedade que tem tomado o coração das pessoas, que tem se alojado em mentes, em almas e tem trazido problemas para a vida das pessoas. Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de compartilhar com você o texto que estaremos usando como base para esta manhã, para esta reflexão sobre o tema que colocamos, Vencendo a Ansiedade. Esse texto se encontra em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 24 até o verso 34. Vamos ler a palavra do Senhor? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitas de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Um texto profundo, reflexivo e muito atual. E eu diria atual porque nos dias em que vivemos, nós também estamos convivendo cada vez mais com um inimigo que tem habitado dentro de cada um de nós. Esse inimigo é chamado por ansiedade. Mas o que é ansiedade? Segundo os dicionários e cientistas, a ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É o medo de situações cotidianas. Segundo médicos e pesquisas, eles dizem que 90% das nossas preocupações, das nossas ansiedades, não chegam a se concretizar. Ou seja, nós investimos energia, atenção e ocupação da nossa mente e do nosso coração em coisas que não chegam a acontecer. Mas o fato de nós darmos morada à ansiedade dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, traz consequências para cada um de nós, consequências físicas, emocionais e espirituais. Quando observamos as consequências físicas, nós vemos uma aceleração da frequência cardíaca,
Nós vemos uma respiração com maior dificuldade, sudorese, aquela sensação de borboleta no estômago, dores no corpo, enxaquecas, sensação de cansaço, estresse. São apenas algumas que afetam o nosso físico, mas tem também a questão emocional, a diminuição da memória, a diminuição da nossa concentração, a falta de concentração, a perda da criatividade, o medo, a insônia, síndrome do pânico, depressão, dentre outras. E também afeta a nossa vida espiritual, nos levando a uma fé superficial, a uma negligência das disciplinas espirituais, como oração, jejum, leitura da palavra, porque nos traz uma dificuldade de nos concentrarmos naquilo que estamos lendo. Dificulta a nossa comunhão com os irmãos, porque ela afeta diretamente a nossa capacidade de relacionamento com as outras pessoas. Coisa ruim isso dentro da gente, não é verdade? E aí você pode se perguntar, mas de onde vem isso? De onde vem a ansiedade? Muitas vezes nós pensamos que a ansiedade é a raiz do problema, mas na verdade a ansiedade é apenas um dos sintomas da queda. E quando falamos em queda, nós estamos falando exatamente do que aconteceu no Éden, há muito tempo atrás, quando o ser humano decidiu viver independente de Deus, quando o ser humano resolveu tomar as suas próprias decisões e se rebelou contra o cuidado de Deus, contra a provisão e o cuidado do Senhor para com ele, e a partir daí teve que assumir também as consequências das suas próprias decisões. Esse momento de rebeldia contra Deus deu origem ao que nós chamamos de pecado. Pecado é errar o alvo, é desobedecer a Deus. E o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas antes que a morte venha, estes sintomas que nós vivemos hoje na nossa sociedade são consequências, são sintomas dessa causa original chamada pecado. Então hoje nós vivemos uma violência exacerbada, nós vivemos dores, sofrimentos, angústias, medo, vergonha, culpa. E dentre todos esses sintomas nós temos esse chamado ansiedade. Biblicamente, respondendo o que é ansiedade, é a nossa incapacidade de confiar plenamente em Deus. Nós duvidamos do caráter de Deus, nós duvidamos da bondade de Deus para conosco e continuamos tentando manter o controle da nossa vida, das nossas decisões sob o nosso controle, sob o prisma do que nós queremos, independente de Deus. E isso acarreta para nós muitos problemas, física, emocional e espiritualmente. Uma vez que nós identificamos o inimigo chamado ansiedade, identificamos de onde ele vem como um sintoma do pecado, a pergunta que nós fazemos é: como podemos vencer a ansiedade? Né? E no tema eu coloquei vencendo a ansiedade, porque é algo que nós precisamos fazer constantemente. Enquanto vivermos neste mundo, enquanto habitarmos esse corpo, nós estaremos lutando contra a ansiedade, essa luta contra o poder do pecado para dominar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes. Então, vencendo a ansiedade é algo constante, é uma ação diária. Todos os dias nós precisamos vencer as ansiedades de cada um dos dias, com cada mal que o seu próprio dia traz. Então, como é que nós podemos vencer a ansiedade? Diante do texto que
O próprio Jesus falou, as palavras de Jesus para nós aqui proferidas no que nós conhecemos como o Sermão do Monte, esta é uma parte em que ele fala exatamente sobre essa questão da ansiedade. Como é que nós podemos lutar contra ela para vencê-la? Então Jesus vai nos dar 3 ordens e nós precisamos tomar 3 atitudes para que possamos vencer a ansiedade em nossa vida. A primeira ordem de Jesus nós encontramos no verso 33, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a primeira ordem de Jesus. Já que é para começar pelo começo, então vamos começar pelo que é primeiro, primordial. A primeira ordem de Jesus é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diante desta ordem, qual seria a nossa resposta ao Senhor? A nossa resposta é que nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Em um mundo em que a nossa atenção ela é disputada por entretenimentos, por pornografia, por jogos, por redes sociais, por mídias televisivas, nós precisamos entender que a ansiedade e a preocupação na nossa vida, ela vai crescer à medida que nós buscarmos paz, alegria e justiça nos lugares errados. Por isso que a ordem do Senhor é que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus. O reino de Deus, a própria palavra diz em Romanos que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito. Não é comida e nem bebida. Não são coisas materiais, mas são coisas espirituais. Então o Senhor ele coloca isso para nós como sendo a primeira coisa que nós precisamos fazer. Primeiro nós precisamos estabelecer prioridade na nossa vida. Muitas pessoas perdem a sua saúde correndo atrás de dinheiro, querem ganhar mais dinheiro, ter mais dinheiro, e quando chegam no final da vida, gastam todo o dinheiro ganho para tentar recuperar a saúde que foi perdida. Por isso que Jesus, quando ele começou esse discurso, ele disse, lá no verso 24, que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Ou seja, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ou nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, ou nós estamos perdidos. Porque o dinheiro ele não vai nos trazer felicidade. O dinheiro ele não vai trazer justiça. O dinheiro ele não vai trazer alegrias. Por isso a ordem de Jesus, o Senhor nos chama para nos dar meio que um chacoalhão, né? E nos perguntar: qual é a sua prioridade? O que tem sido prioridade na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Talvez não. Mas a partir do momento que nós lançamos a pergunta, o que é a prioridade na sua vida? Talvez você fique em dúvida sem saber, bem, eu não sei ao certo o que é a prioridade na minha vida ou não. E eu te ajudo a responder isso. A prioridade da sua vida é aquilo em que você investe mais tempo, mais energia, mais esforço e atenção. Tudo, você observa toda a sua vida. E aquilo em que você investe mais tempo, energia e atenção é exatamente isso que é prioridade para você, na sua vida. Nós temos uma visão distorcida da vida e do que são as prioridades. Somente quando nós buscarmos realmente o reino de Deus como prioridade na nossa vida, o Senhor vai trazer harmonia, né? Nós vamos desfrutar da harmonia entre nós e Deus, e também vamos poder descobrir a tão almejada paz que excede todo o entendimento, alegria e justiça no reino. Mas nós precisamos entender que a prioridade precisa estar correta. E qual seria então a prioridade? Como seria o correto para as nossas vidas? Prioridade, Deus. Buscar o reino de Deus, foi isso que o Senhor nos disse. Depois, temos coisas importantes: família e ministério. Deus,
família e ministério. Essa deve ser a ordem. E todas as vezes que essa ordem for invertida, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas porque a ansiedade ela vai tomar o nosso coração. Ela vai tomar a nossa mente, vai nos levar a duvidar novamente de Deus, da nossa filiação, vai trazer para nós coisas que já estavam resolvidas quando Deus era a prioridade, e a ansiedade ela vai dominar nossa alma para que a gente faça alguma coisa, para que nós venhamos a possuir algo, para que possamos ser alguém. E aí nós somos tomados pela dúvida, pelos medos, pelos temores, pelas amarguras, pela irritação e machucamos outras pessoas. Mas quando Deus ele é estabelecido como a prioridade da nossa vida, as outras coisas vão encontrar o seu espaço, trazendo equilíbrio à nossa vida, trazendo equilíbrio aos nossos relacionamentos. E a partir do momento que o Senhor nos dá uma primeira ordem e nós respondemos, Ele também nos chama para um segundo desafio. Se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e colocamos Ele como prioridade na nossa vida, agora o Senhor nos dá uma segunda ordem. A segunda ordem que o Senhor nos dá: não andeis ansiosos ou preocupados pela vida e nem pelo corpo, no verso 25. Essa é a outra ordem que o Senhor nos dá. A partir do momento que Ele se tornou prioridade na minha e na sua vida, nós precisamos responder a esse segundo desafio dele, a segunda ordem. Não andem ansiosos, preocupados com a sua vida ou com o seu corpo. Então, como nós respondemos? Que devemos descansar na providência divina. Quando o Senhor ele nos dá essa segunda ordem, Ele também nos convida a fazer uma análise da nossa vida. E Ele nos chama para olhar os céus. Olha para os céus, vejam os pássaros. Agora olha para a terra, os campos, observe os lírios. Os pássaros, segundo Jesus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, mas o Pai Celestial sustenta a todos eles. A preocupação dos pássaros é fazer aquilo para o qual eles foram criados. Eles voam, eles cantam e louvam ao Senhor. E nos momentos de tempestade, eles simplesmente encontram um lugar seguro em Deus, uma cobertura, e esperam a tempestade passar, porque eles estão totalmente protegidos e sustentados pelo Senhor. Quando olhamos os lírios nos campos, eles não trabalham e nem tecem. E o Senhor fala que nem Salomão, em todo o seu esplendor e glória, vestiu-se como um deles. E ao mesmo tempo que o Senhor nos leva a fazer uma análise olhando para os céus e olhando para a terra, Ele também nos leva a fazer uma análise para nós mesmos. Olha para dentro de você. Você está correndo atrás de comida e de bebida. Você está tão preocupado com comer e beber. Mas será que só isso vai alimentar sua alma? E aí nós precisamos nos lembrar quando o Senhor diz lá em Deuteronômio 8, verso 3, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quando ele fala a respeito dos lírios, né? Ele também pede para nós, agora olha para fora. Você não tem andado nu, você não tem andado com vestimentas rasgadas, Deus tem suprido a sua necessidade de roupas. E por que então você está tão preocupado? E o Senhor nos questiona, será que o alimento é mais importante do que a vida? Será que a roupa é mais importante do que o corpo? E quando ele trata na questão de comida e bebida, é porque na Bíblia, na palavra do Senhor, nós entendemos que comer e beber é uma função da alma. Por isso que ele questiona
Ele nos questiona nessa preocupação quanto ao que comer e a vestir, porque quando nos assentamos à mesa, a ansiedade ela vem. Será que nós temos o que comer? Será que hoje nós vamos nos alimentar bem? Quando estamos ali, amados, ao redor da mesa, a ansiedade ela se torna clara quando existe falta de alimento e existem muitas bocas para alimentar. Da mesma forma, a ansiedade ela também está presente quando existe excesso de alimento e pode haver grande desperdício. Então nós precisamos estar realmente atentos, porque o Senhor não deixou de cuidar nem dos pássaros, nem dos lírios. E não vai deixar de cuidar da minha e da sua vida, porque uma ave e um lírio não vale mais do que uma vida humana. Nós precisamos compreender que Jesus está querendo nos dizer que existe realmente um Deus que cuida de todas as coisas, e não sou eu, e também não é você. As ansiedades da vida, elas sobrecarregam a nossa alma e tentam diminuir o poder de Deus e colocar um peso sobre os nossos ombros. Assim como os pássaros e os lírios precisam aprender a descansar na providência divina, pois o Pai sabe quais são as reais necessidades deles e as tem suprido, eu e você, nós também precisamos aprender a descansar na provisão divina. E talvez você diga para mim, pastor, mas isso não é fácil. Como é que eu posso fazer para descansar na provisão divina? Primeiro você tem que entender que você não é Deus, que você não é o provedor ou a provedora da sua casa. Quem sustenta a sua casa é o Senhor. Quem sustenta a sua vida é o Senhor. Se o Senhor tirar apenas por 5 minutos o fôlego de vida de você, acabou. Por mais forte que você seja, por mais saúde que você tenha, é o Senhor quem te sustenta, é o Senhor quem provê no seu lar o alimento, a bebida, a roupa, a segurança, o cuidado, a paz nos relacionamentos, a alegria que brota de um coração que aprende a descansar na provisão divina, vem do Senhor. Nós não somos os únicos a passar por problemas de ansiedade. Quando observamos o Salmo 94, verso 19, o salmista ele é tão claro quando ele diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Este salmista estava angustiado pela ansiedade, mas quando ele estava quase sendo totalmente dominado, ele se lembrou de que ele precisa descansar na provisão divina. Ele precisa colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Pedro, o apóstolo Pedro, ele também nos dá uma ordem. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele dá uma ordem e diz o porquê que ele está ordenando isso. Lancem sobre o Senhor, lance sobre Deus as suas preocupações e ansiedades, porque Ele tem cuidado de você, Ele sempre cuidou, está cuidando e sempre cuidará de você. E o apóstolo Paulo, talvez você pergunte, mas como eu faço para lançar essa ansiedade? Como que eu faço para lançar sobre ele toda essa ansiedade, mesmo sabendo que ele tem cuidado de mim? O apóstolo Paulo nos ajuda, quando lá em Filipenses, no capítulo 4, versos do 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como é que a gente lança em Deus? Orações e súplicas, ações de graça, apresentando ao Senhor as nossas ansiedades e preocupações. E então, quando o Senhor se torna prioridade na nossa vida, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, quando o Senhor nos diz para não nos preocuparmos com o que comer, com o que beber ou com o que vestir, e aprendemos a descansar na provisão divina, o Senhor nos dá uma terceira ordem. Essa terceira ordem
está lá no último verso, verso 34, quando ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Não se preocupe com o dia de amanhã. O que ele está dizendo para nós? Não se preocupe com o dia de amanhã. É isso. Qual é a nossa resposta? Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. O tempo é uma das coisas mais importantes que o Senhor nos deu e ele precisa ser muito bem administrado. Todo ser humano tem 24 horas em um dia. E essas 24 horas precisam ser bem divididas, bem administradas, porque o tempo é algo que não para e ele também não volta atrás. O tempo vai sempre para frente. Muitas pessoas deixam de viver o dia de hoje porque o seu coração e a sua mente está focada no amanhã, está focada na semana que vem, está focada no mês que vem, está focada no ano que vem. E por causa dessa atitude de ansiedade pelo que vai vir ainda, essas pessoas adiam a sua própria vida. Quando pensam, olha, quando eu terminar o ensino médio e for para a faculdade, eu vou ser feliz. Ou melhor, quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Mas, não, quando eu começar a trabalhar, quando eu for promovido, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu serei feliz. Depois ele se casa, mas quando eu tiver o primeiro filho, eu serei feliz. Quando o filho nasce, não, mas quando este filho estiver andando, eu estarei feliz. Quando ele falar, eu estarei feliz. Quando ele começar a ir para a escola, eu vou estar feliz. Quando ele se casar, eu vou ser feliz. Quando vier os netos, eu serei feliz. Ou quando os bisnetos, e assim por diante. Nós vamos adiando a nossa felicidade, nós vamos adiando os momentos reais e verdadeiros da vida e não valorizando cada momento. E aí, quando chegamos no final da vida, de repente em um leito de hospital, nós vamos olhar para trás e vamos nos tornar pessoas amarguradas porque esperamos tanto tempo para ser feliz e a felicidade estava diante de nós a cada momento da nossa vida. E nós desperdiçamos aquilo que tem um nome até bonito para que nós possamos viver todos os dias, chamado presente. Deus nos dá um presente todos os dias. Nós precisamos abrir esse presente e desfrutar desse presente que é para aquele dia. O presente de amanhã vai ser para amanhã. Eu não devo me preocupar com ele. É mais ou menos como aquela criança, né, que está tão ansiosa para ir para um parque, e aí você diz, olha, amanhã nós vamos ao parque. Ela já não dorme à noite. Ela fica rolando na cama esperando a hora, e de repente dá dor de barriga e ela já vai, né, e ela vai para o parque, não muito bem, mas ela quer muito ir, e ela vai ao parque com a noite sem dormir, com uma saúde debilitada, e chegando no parque, aquele desespero por andar em todos os brinquedos, e ela vai no primeiro brinquedo olhando para o segundo, aí ela vai para o segundo pensando no terceiro, e ela não aproveita realmente cada um dos brinquedos que ela estava ali. Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Entender que cada dia, como o próprio Jesus nos disse, cada dia vai trazer o seu próprio mal. Sabe quando você perguntava para o seu pai, olha, papai, o que nós vamos comer amanhã? E ele simplesmente dizia, você não deve se preocupar com isso, deixa que eu me preocupo, você só precisa descansar, eu estarei provendo o alimento. É assim que Deus faz conosco. Todas as vezes que estamos preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com a conta que precisamos pagar, com o dinheiro que não está entrando, o Senhor sabe das suas necessidades, Ele sabe daquilo que é importante para a sua vida, para a manutenção da sua família. Não se desespere.
Não permita que a ansiedade tome o seu coração e faça com que você duvide do cuidado de Deus, do amor de Deus para com você, mas descanse na provisão divina. Nós precisamos realmente descansar no Senhor e aprender a viver um dia de cada vez. Nós vivemos hoje um momento tão complicado na nossa sociedade que nós não conseguimos nem desfrutar de um filme, de um simples filme, sem estar teclando no celular. O filme está passando e nós estamos focados no celular e tentando ouvir o filme e não desfrutamos nem do filme e nem do que nós estamos fazendo no celular. Precisamos aprender a viver realmente, irmãos, a desfrutar da presença um do outro, a desfrutar dos momentos que o Senhor nos permite viver como um presente que Ele nos dá dia após dia. Nós precisamos olhar para Jesus. A ansiedade, as preocupações, elas vão bater na sua porta todos os dias. Por isso que o tema da nossa reflexão hoje é vencendo a ansiedade. Você vai vencê-la hoje, se você ouvir as ordens de Jesus e responder a estas ordens de Jesus, mas amanhã ela vai voltar com outra forma, de um outro jeito, e você precisa ouvir as mesmas ordens e responder com a mesma prontidão. Recapitulando, a primeira ordem de Jesus: busque em primeiro lugar o reino de Deus. A sua resposta deve ser estabelecer prioridades para a sua vida. A segunda ordem de Jesus: não andem ansiosos pelas coisas da vida, nem pela comida, nem pela bebida e nem pela vestimenta. A sua resposta é descansar na provisão do Senhor. E a terceira ordem de Jesus: não se preocupe com o dia de amanhã. E você responde vivendo um dia de cada vez. Aprenda a viver um dia de cada vez. Vamos orar? Deus querido, santo e misericordioso, nós somos gratos a Ti por esta palavra que vem direto ao nosso coração, palavra que foi escrita há muitos anos atrás, mas que é tão atual para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a responder às ordens do Senhor para nós, para que realmente possamos desfrutar, ó Pai, de uma vida de paz, de alegria, de justiça, de harmonia com o Senhor, que possamos realmente descansar na provisão do Senhor, confiando no seu caráter e na sua bondade. E nos ajuda, Deus amado, em nome de Jesus, a viver um dia de cada vez, firmado na sua palavra, buscando realmente o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra nesta manhã, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração ansioso nesta manhã, ó Deus. Pessoas que já acordaram hoje pensando no que vai acontecer no restante do dia ou da semana ou do mês, que o Senhor possa trazer paz a essas pessoas. Destampe os ouvidos dela para ouvir as Tuas ordens, Deus. Que elas possam ouvir o Senhor dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Que elas possam ouvir o Senhor dizendo: não andeis ansiosos pelas coisas da vida. Que elas possam ouvir o Senhor dizendo: não se preocupem com o dia de amanhã. Que o Teu Espírito Santo as ajude, Senhor, em nome de Jesus, a responder à Tua voz, estabelecendo prioridades para a sua vida, descansando na provisão do Senhor e vivendo um dia de cada vez, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a paz de Cristo Jesus e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa desalojar a ansiedade do teu coração e da tua alma
e habitar com paz, alegria e justiça no Espírito. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser, talvez esqueçam que eu realizei. Porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em ti, confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando transforme em amor. Pode ser que afinal, ao invés de angústia, tudo seja paz. E quando o bem vencer o mal, não deixarei confiar em ti, confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos eu consigo entender o que Deus quer da minha vida. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. O choro pode durar uma noite inteira, eu profetizo sobre a sua vida. Não desista, o socorro está chegando. Em nome do Senhor Jesus, não olhe para trás. Deus responderá. Deus responderá. Deus responderá.